Tiago 1, versículo 9 a 11. Diz assim a santa palavra de Deus: o irmão de condição humilde deve gloriar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres, ou em meio aos seus caminhos. Amém? Pai, essa é a tua palavra, assim, uma porção desse texto que nós estamos estudando, Pai, ao longo dos meses. O Senhor venha falar conosco, para a glória do teu nome e em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar-se à vontade, só não vale dormir, aí é covardia. Nós estamos nesse estudo da carta de Tiago. A última mensagem eu parei no versículo 8 e a mensagem foi com o título A Importância de Pedir Sabedoria. Acho mais ou menos isso. Alguma coisa sobre sabedoria. Hoje nós vamos falar sobre o rico e o pobre dentro da igreja. Vamos falar mais para o pobre, né? Que a maioria de nós aqui somos pobres. Não tem nenhum rico. Eu vou ler agora esse texto, queridos, que eu acabei de ler, mais uma vez, mas na Bíblia Viva. É interessante. Segundo alguns comentaristas, é o texto que mais esclarece essa passagem. Tipo, abre assim um leque de entendimento. E ela é uma passagem um tanto obscura para muitos. Olha o que diz. O cristão que não goza de muito prestígio neste mundo deve sentir-se alegre, pois ele é grande aos olhos do Senhor. Mas o homem rico deve se sentir alegre porque as suas riquezas não significam nada para o Senhor, pois ele logo passará como uma flor que perdeu a beleza, murcha e seca, queimada pelo sol abrasador do verão. Assim é com os ricos. Morrerão logo e deixarão para trás todos os seus afazeres trepidantes. Então, amados, o texto, esses dois textos, na verdade é uma mensagem só, que acabamos de ler, fala de dois tipos de pessoas. O rico e o pobre, não é isso? Dois estilos de vida bem diferentes. Dois contrastes sociais que estão, muitas vezes, dentro da igreja. E é comum encontrar, nessa carta aqui de Tiago, esses contrastes. É bem comum. Por exemplo, no capítulo 2, versículo 6, Tiago vai dizer que os ricos costumam oprimir os pobres, naquele contexto, naquela época. Na verdade, esse texto de Tiago, capítulo 2, quando vai do versículo 1 a 9, é um dos mais extensos da Bíblia a tratar o rico e o pobre e mostrar esse contraste. É um texto longo que fala dessa diferença. Já no capítulo 5, versículo 6 de Tiago também, ele faz uma denúncia ao afirmar que a política de exploração do pobre pelo rico estava levando os trabalhadores à fome e à ruína. E da mesma maneira que o capítulo 2, o capítulo 5 também é um texto longo, né, de muitos versículos que falam também do rico e do pobre. Né? E sempre, na verdade, nesse contexto, com o rico na perspectiva sempre negativa, de opressor. Né? Sendo assim, o pobre desse texto aqui é o homem desprovido de bens materiais, do texto que lemos, Tiago 1, versículo 9 a 11. E o rico é um homem bem provido de bens materiais. Portanto, Tiago está nos falando do pobre e do rico em relação à sua situação econômica. Pobre e rico. E esses dois, pelo que parece, são da mesma igreja que pastor Tiago, né, em que Tiago era o pastor. Estão ali, na mesma igreja. Na verdade, a igreja do pastor Tiago era bastante mista em termos econômicos, e não só econômicos, mas também em termos comportamentais. Era uma igreja mista. Era uma igreja bem diversificada. Era composta de rico, pobre, senhores e escravos. Nessa igreja de Tiago tinha gente que fazia acepção de pessoas. No capítulo 2 nós vamos estudar mais à frente. Né? Quando o rico chegava na igreja, o tapete vermelho era aberto para eles entrarem. Todo glamour. Mas quando o pobre entrava, ele era desprezado. Jogado de escanteio. Na igreja de Tiago tinha irmãos que falavam demais. Língua solta, língua grande. Daquele tipo de pessoa que quando morrer vai ter que ter um enterro
um caixão para o corpo e outro para a língua, né? Provérbios 10, 19 diz que quem fala demais sempre fala o que não deve, mas o homem sábio e ajuizado consegue controlar suas palavras. E Tiago escreveu um capítulo todo só tratando acerca da língua. E é uma boa leitura para fazer antes de dormir. Tiago, capítulo 3. Decore aí. Capítulo 3 de Tiago. Já decorou? Né? Na igreja de Tiago tinha também empresários, gente de dinheiro, que se gabavam dizendo: hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Está no capítulo 4. E Tiago os questiona dizendo, e é para mim e para você também: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Por quê? Que é a vossa vida? E ele responde: é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Vapor, aparece e vai. Assim é a nossa vida. Assim é a nossa vida. Enfim, a igreja de Tiago era composta de gente, pessoas. E onde há gente, há problemas. É ou não é? Tiago devia ser careca. Em tanto resolver problemas, cada pepino, cada problema. E nos versos que lemos no início, Tiago vai dar aí algumas recomendações para o crente de condição humilde e para o rico no seu abatimento. Ou o crente rico. Pode-se dizer o crente pobre e o crente rico. Tá? Detalhe, alguns comentaristas não descrevem o rico aqui desse texto que lemos como se ele fosse um crente, mas colocam ele como um ímpio. Aí colocam um contraste entre o ímpio e o crente. Ou seja, o crente é sempre pobre e o rico é sempre ímpio. Né? Mas isso é irrelevante dentro desse assunto. Se esse rico do nosso texto ele é crente ou não. O irmão de condição humilde está claro. Se é irmão, é crente. Mas quando fala do rico, não fala que é irmão. Mas muitos vão para um lado, para o outro, e eu vou colocar como crente. Mas é irrelevante, pois a aplicação do que vai ser falado serve tanto para o crente rico como para o crente ímpio. Amém? Então, se um dia você for rico, fique com essa aplicação. Primeiro, o irmão de condição humilde, aí no versículo 9, deve gloriar-se na sua alta posição. Ou como diz na Bíblia Viva, que eu já li, vou repetir, para ficar bem enfatizado: o cristão que não goza de muito prestígio nesse mundo deve sentir-se alegre, pois ele é grande aos olhos do Senhor. Amém? Irmãos, Tiago estava falando aqui com a maioria dos membros da sua igreja, que eram pessoas sem prestígio no mundo, sem influência política, pessoas que não tinham recursos financeiros, desenhando, eram pobres. Pobre, de maré. Essa é a realidade da grande maioria dos membros da nossa igreja também. A grande maioria. Não temos aqui nenhum famoso, temos? Não temos aqui nenhum rico. Não temos nenhum influenciador de destaque. Não temos nenhum empresário. Não temos. Essa é a realidade da maioria dos membros, não só da nossa igreja, mas da maioria dos membros da igreja ao redor do mundo. Uma minoria é abastada. Uma minoria tem dinheiro. E muitos dos pobres, daqueles de condição humilde, são tentados a se sentirem humilhados, envergonhados, ou até pessoas de terceira ou quarta categoria aos olhos de Deus. Se sentem insignificantes. Porém, Tiago diz para cada um, irmão de condição humilde, que ele deve se gloriar em sua alta posição. Não diante dos homens, mas diante de Deus. O verbo glorie-se, diz aí, né? Tem o sentido de alegrar-se com confiança. Então, a ideia aqui que Tiago está passando não é a de um orgulho humano por ser pobre, batendo pobre, mas de uma alegria em saber que, independente do que eu tenho ou não tenho, independente do quanto eu tenho no bolso ou tenho guardado no banco, Deus me ama e me aceita como eu sou, como qualquer outro que busque a sua presença. Amém? Jesus te ama, Jesus me ama. Você pode estar sem um centavo no bolso, mas ele não olha para você com desprezo e olha para o rico, né, com
um sorriso nos lábios. Não. Então, por que o crente deve se alegrar? O versículo vai dizer, pois ele é grande aos olhos do Senhor. Irmãos, o cristão de condição humilde não é grande aos olhos do Senhor só porque é pobre. E eis o detalhe, tá? Estamos exaltando a pobreza aqui, não. Deus não ama mais o rico do que o pobre. Deus não faz acepção de pessoas. O sentido aqui é de valor verdadeiro. É um valor intrínseco, independente se tem ou não dinheiro. Até porque, pare para pensar, é melhor ser um crente pobre e honesto do que um rico desonesto. É melhor não ter dinheiro e ter caráter do que ter dinheiro e ser um trambiqueiro sem caráter. A nível de melhor ou pior, é melhor ser pobre. Nesse sentido, Provérbios vai tratar muito desse sentido de melhor e pior. Irmãos, a alegria do pobre deve estar centrada em seu caráter, naquilo que ele é, e não naquilo que ele tem. Ele deve cuidar da sua integridade, pois da sua prosperidade, quem cuida é Deus. O crente deve cuidar da sua integridade, do seu caráter, pois da sua prosperidade, quem cuida é Deus. Voltando aqui, o cristão de condição humilde não deve se achar inferior só porque tem recursos limitados. Ele não deve aceitar o padrão do mundo, que julga as pessoas por aquilo que elas possuem. Isso porque, repito, é bom enfatizar, Deus não julga o homem por aquilo que ele tem, mas por aquilo que ele é. Deus não olha seu bolso. Deus não olha a sua profissão. Deus não olha o quanto você tem guardado no banco, como muitos mercenários da fé de hoje em dia. Ele olha o teu e o meu coração. Ele quer encontrar nesse coração, sabe o quê? Fidelidade, amor, zelo por sua obra, amor pelos irmãos, dedicação total a Ele. Ou seja, em vez de se envergonhar por ser pobre, mantenha viva em sua memória os tesouros da dignidade, do caráter e da integridade. Isso é um verdadeiro tesouro. Até porque, como diz Provérbios 22:1, o bom nome vale mais do que muita riqueza, e ser estimado é melhor do que ter prata ou ouro. Irmãos, a busca por bens materiais a qualquer custo tem arruinado muitas famílias e até a sociedade de modo geral. Isso nós temos visto diante dos nossos olhos. Sabe qual a filosofia reinante no mundo moderno? Seja bem-sucedido economicamente, custe o que custar. Essa é a filosofia que ronda, né? Roube, fraude, minta, seja desleal, faça tudo o que puder, mas acima de tudo seja rico. Essa é a filosofia. E muitos pastores, infelizmente, ou pastores entre aspas, instigam essa cobiça e ganância em muitos membros de igreja. Instigam isso. Dizem que se eles querem prosperar, se eles querem ficar ricos, se querem ser abastados, qual é o caminho que eles dão? E o caminho da prosperidade é sacrificar o seu Isaac. O caminho da prosperidade é participar da fogueira santa. O caminho da prosperidade é fazer um voto da semana. E sabe qual é o voto? Dê o seu tudo. E você dando o seu tudo, você vai enriquecer, você vai prosperar. Tem gente que gosta disso. E como eu sempre brinco, você é feliz sendo assim? Continue feliz. Vou ler mais uma vez Tiago 1,9. O cristão que não goza de muito prestígio neste mundo deve sentir-se alegre, pois ele é grande aos olhos do Senhor. Detalhe mais uma vez, Tiago aqui não está fazendo apologia à pobreza. Não é isso, queridos, não é isso. Ele está relatando um fato. Qual fato é? Muitas pessoas, ao se converterem naquele contexto em que ele vivia, há 2000 anos atrás, perdiam seus bens. Tudo era confiscado pelo governo. Eles, da noite para o dia, se era rico, ficava pobre. Por uma questão política.
de perseguição. Naquela época não existia empresa privada, não existia concurso público. A maioria das pessoas viviam o quê? Do campo, das plantações. Sendo assim, era muito, mas muito difícil uma pessoa de família pobre galgar posições na sociedade, se enriquecer, melhorar de vida, por assim dizer. Agora, para pensar. A realidade atual é totalmente diferente. Qualquer pessoa hoje pode estudar, pode se formar, pode fazer um concurso público e pode melhorar de vida. Qualquer um aqui, qualquer um pode se especializar profissionalmente. O que não devemos e não podemos é nos vitimizar dizendo que não temos oportunidade e que a vida é muito dura, a vida é muito difícil. Ela privilegia uns e desprivilegia outros. Até porque, queridos, muitos vivem na miséria por preguiça. Não é isso? Não querem estudar, não querem trabalhar. Desenhando, não gostam de trabalho. E já que estamos estudando aí a carta de Tiago, que é considerado o provérbio do Novo Testamento, o provérbio do Antigo Testamento fala muito sobre a questão do trabalho. Faz muita associação entre o pobre e o rico, entre a riqueza e a miséria. Por exemplo, Provérbio 10, versículo 26, diz que o empregado preguiçoso é uma amolação, uma dor de cabeça constante para seus patrões. Como é real esse provérbio, gente? Eu não sou patrão, não, mas eu já fui funcionário e já lidei com amigos que davam dor de cabeça e muita dor de cabeça para o patrão. E essa na versão aqui, Bíblia Viva, é interessante. O empregado preguiçoso é uma amolação, uma dor de cabeça constante para seus patrões. Não quer trabalhar. Um amigo meu falou, eu trabalho num lugar e tira férias dos outros. E tem um que chega bêbado no trabalho, só chega atrasado. Olha que situação. Vai para o trabalho bêbado. Provérbios 6, versículos 6 a 11. Preguiçoso, observa bem as formigas e aprenda uma profunda lição com elas. Elas não têm reis ou governadores para dar ordens e, no entanto, trabalham durante o verão, ajuntando comida para o inverno. Mas você, preguiçoso, só sabe dormir. Até quando você pretende ficar nessa vida boa? Deixe-me descansar mais um pouquinho mais. Sim, descanse mais um pouquinho e a sua pobreza chegará de repente. Como um ladrão, a necessidade cairá sobre você de surpresa, como um bandido armado. Que texto atual vai ter com a formiga? Eu brinquei até com Diana ontem em Manu. As formigas vivem de 3 a 4 dias só. 90 horas de vida. Não dormem. Vivem o tempo todo só trabalhando. Biana até brincou, por isso que morrem cedo, não descansam. Mas Deus fez a formiga com esse instinto, queridos, para preservar as suas gerações. Ou seja, ela trabalha, acumula, guarda para aqueles que vão vir. Depois de 90 horas, depois de 3 dias, eles já vão ter guardado ali. Então as formigas nos ensinam o quê? A importância da previdência. Elas trabalham no verão para ter o que comer no inverno. Pastor, e esse negócio de previdência social, de pagar NPS? Tem gente que pensa assim, queridos. Não está nem aí. Não se previne para o futuro. Provérbios 12, 11. Quem trabalha com afinco e se cansa plantando e colhendo, terá muito alimento para a sua família. Quem fica apenas sonhando com um serviço melhor é um tolo. Já viu o sonhador? Sonha em fazer um concurso, sonha em ser policial rodoviário federal. Nunca estuda, nunca faz, pega livros para estudar, se aprimora. Sendo assim, queridos, já vimos aí o irmão de condição humilde em sua alta posição. Ou seja, vimos que o pobre deve se alegrar, pois ele é grande diante do Senhor. Agora, vejamos o rico em sua humilhação. Ou como diz Tiago 1, 10 a 11, aí na Bíblia Viva, olha o que diz. Mas o homem rico deve se sentir alegre, porque as suas riquezas não significam nada para o Senhor, pois ele logo passará, como uma flor que perdeu a beleza, murcha e seca,
queimada pelo sol abrasador do verão. Assim é com os ricos. Morrerão logo e deixarão para trás todos os seus afazeres trepidantes. Queridos, o dinheiro é bom. Quem concorda que o dinheiro é bom? Amém. Tem alguém que não gosta de dinheiro aí? Se não gosta, manda para cá. O dinheiro é bom, é bênção, resolve problemas, paga contas, é ou não é? E pode ser usado para a glória de Deus. Pode ser usado para a glória de Deus. O dinheiro é um servo maravilhoso. Ao mesmo tempo, é um patrão terrível. E somente uma devoção disciplinada para com Deus pode capacitar-nos a conservá-lo em seu devido lugar. Irmãos, parem para pensar. Praticamente tudo que fazemos na vida envolve dinheiro. Tudo. É ou não é? Saímos cedo para trabalhar para quê? Para ganhar dinheiro. Ou é só de hobby? Não, pastor, eu saio só para o hobby. Eu não saio para ganhar dinheiro, não. Se formos passear com a família, você vai gastar dinheiro ou não vai gastar dinheiro? Se formos fazer missões, como o Manu está indo mês que vem, não é dinheiro e muito dinheiro. Quando casamos, gastamos dinheiro. Quer comprar um carro, vai ter que gastar dinheiro. Para nascer nesse mundo, nossos pais gastaram dinheiro. Quando morrermos, vão gastar dinheiro para nos enterrar. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Repito, o dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo patrão. É para ser usado e não abusado. Até porque ter dinheiro não é pecado. Tá, queridos? Ter dinheiro não é pecado. Ser rico não é uma maldição. A riqueza em si não é demoníaca. E a pobreza em si não é uma bênção. Ah, que maravilha, eu sou muito miserável. Não, não. Os bens materiais, como diz certo escritor, são amorais. A moralidade ou a imoralidade de qualquer bem é um valor humano. Não vem da coisa em si, mas de nossa relação para com ele, com o dinheiro. A Bíblia não proíbe o homem de ser rico, se essa riqueza vem como fruto da bênção de Deus e do trabalho honrado, suado. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo falando sobre o Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo, já deve ser o mais rico. Mas ele começou com uma invenção, o PicPay, se não me engano. É um aplicativo. Ele criou aquilo, foi uma inovação bem novinho e conseguiu vender por uma fortuna. E dessa fortuna foi gerando fortuna, gerando fortuna. Hoje ele manda foguetes para o espaço. Eu não sei se ele tinha a ambição, o desejo, a ganância de ser rico. Mas a própria inteligência dele, dada por Deus, gerou essa riqueza. Salmo 112, versículo 1 a 3. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra. E a geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Amém? Provérbios 10, 4. O que trabalha com mão diligente ou displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Abraão, Isaac, Davi e Jó foram homens ricos, mas ao mesmo tempo piedosos. Boaz era rico, mas piedoso. Existem, queridos, em nossos dias, pessoas bastante ricas que contribuem com verdadeiras fortunas em obras missionárias. Pessoas que não amam o dinheiro, mas investem todo ou grande parte do seu dinheiro em obra missionária. Pessoas que, apesar de terem muito dinheiro, não amam o dinheiro. Eis a questão. Portanto, o que a Bíblia proíbe é adquirir riquezas por meios ilícitos e para propósitos ilícitos. Agora, quando alguém tem a ambição descontrolada de ser um mega empresário, ambição descontrolada, algo doentio,
tem o sonho de ser um bilionário, um mega empresário. Ele fica exposto a várias tentações e laços. Muitas e muitas. Tem gente, queridos, que vive uma loucura frenética, doentia, em acumular, juntar e depositar. É algo doentio, é algo fora do comum. Come mal, se veste mal, vive mal por causa da loucura de ajuntar mais e mais. Em 1 Timóteo 6, versículo 7 a 10, Paulo nos alertou sobre isso, dizendo: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Alguém trouxe alguma coisa quando veio? Viemos peladão, pelado, chorando. Nada trouxemos, nada podemos levar. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. E o detalhe aqui, queridos, os que querem ser ricos. Querer ser rico é sintoma de incredulidade, insensatez. Significa ambicionar visibilidade aos olhos dos homens, em vez de aprovação aos olhos de Deus. Querer ser rico é o mesmo que buscar segurança no dinheiro, em vez de buscar segurança em Deus. Querer ser rico é o exato oposto de querer ser santo. Porque as pessoas geralmente não ambicionam santidade, ambicionam riqueza. Mais e mais. Sendo assim, o dinheiro não é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro, sim, é a raiz de todos os males. Quem ama o dinheiro é capaz de tudo, para adquiri-lo. Vende até a sogra. Quem ama o dinheiro é capaz de roubar, traficar. Quem ama o dinheiro é capaz de mentir, prostituir e até matar por causa do vil metal. Quem ama? Tem um provérbio chinês que diz o seguinte: o dinheiro pode comprar uma casa, mas não compra um lar. Pode comprar um relógio, mas não compra o tempo. Pode comprar uma cama, mas não compra o sono. Pode comprar um livro, mas não compra conhecimento. Pode pagar um médico, mas não pode adquirir saúde. Pode comprar um cargo, mas não compra respeito. Pode comprar o sangue, mas não compra a vida. Pode comprar o sexo, mas não compra o amor. Pode comprar pessoas, mas não pode comprar amizades verdadeiras. Dinheiro compra muita coisa, mas não compra coisas essenciais. Então, quando o assunto é dinheiro, temos que tomar cuidado. Isso porque, sendo pobres, podemos permitir que a sedução das riquezas nos sufoquem. Nos sufoquem. Mesmo tendo pouco, podemos ser enganados com o sonho de termos muito às custas da integridade, da família e da fé. Salomão foi rico, mas lembra no contexto? Ele não buscou riquezas. Deus apareceu para ele em sonho, deu a ele um cheque em branco, peça o que você quiser. Ele não pediu a morte dos inimigos, não pediu fama, não pediu riqueza, pediu sabedoria para guiar o povo, né? Ele queria conhecimento e Deus deu para ele o quê? Sabedoria, conhecimento e riquezas. Você sabia que existe crentes que são ricos, crentes que são ricos, mas que não amam o dinheiro? Você sabia que muitos crentes, mesmo tendo muito dinheiro, não consideram que tem como seu, mas do Senhor? Jó era rico, mas Jó era generoso, tinha dinheiro, mas não era um homem avarento, orgulhoso e muito menos arrogante. Por outro lado, amados, é bem verdade, né, que muitos são orgulhosos, avarentos e arrogantes por aquilo que têm. Se acham, né, o rei da cocada preta, porque tem um pouquinho de dinheiro guardado.
Por outro lado, eu tenho constatado um fato terrível. Mais pessoas se desviam na prosperidade do que na adversidade. Sabia? Mais pessoas se desviam ao serem promovidas em seus trabalhos do que serem demitidas. É para ser o contrário, né? Foi promovida, vou amar mais a Deus, Deus me abençoou. Não, em vez de se firmar mais, se desvia. E muitas vezes a pessoa é mandada embora, aí que está mais ainda com a cara no pó. Não perde um culto. Vai entender? Mais pessoas se desviam quando tudo vai bem do que quando tudo vai mal. Mais pessoas se desviam de Deus quando estão com saúde do que quando estão doentes. Sendo assim, Tiago dá um conselho importante aos ricos da igreja. Ele diz que sintam-se alegres em reconhecer que o seu dinheiro não significa nada para Deus. Sabe por que não significa nada para Deus? Porque prosperidade financeira não significa ou não é sinônimo de prosperidade espiritual. A pessoa pode ter muito dinheiro e ser pobre ao extremo espiritualmente. Vou ler mais uma vez. Tiago 1,10. Mas o homem rico deve se sentir alegre, porque as suas riquezas não significam nada para o Senhor, pois ele logo passará como uma flor que perdeu a beleza, murcha e seca, queimada pelo sol abrasador do verão. Então, confiar na instabilidade das riquezas é loucura. Até porque as riquezas terrenas estão fadadas a passar, como a flor da Eva, como diz aqui, da erva, não Eva. Eva foi a mulher de Adão. Você gosta, lembra? Você gosta das minhas gafes, né? Lá em Isaías 40, versículo 6 a 7, fala sobre a instabilidade da flor da erva. E faz uma aplicação interessante. Ouçam, alguém está dizendo, grite. Mas o que é que eu devo gritar? Eu perguntei. Grite que o homem é como a erva, que a glória do homem murcha como a flor da erva. A erva morre e as flores murcham com o vento quente do deserto. Quando o Senhor sopra sobre o homem, ele desaparece. Essa é a realidade do homem. Tiago vai falar que o homem é como uma neblina, que vem e vai, como a erva do campo, coisas passageiras. Então, se uma pessoa só possui bens materiais, todos os seus planos morrem com ela. E Tiago desenvolve aqui a ilustração da erva para mostrar a transitoriedade da vida do rico e o valor limitado das riquezas. Diz o que Tiago? Ele murchará em seus caminhos. Diz aí a palavra no versículo 11. Agora, veja comigo o que Paulo diz em 1 Timóteo 6, 17 e 19. Tiago diz assim, Paulo. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Diga para os ricos, se um dia você for rico, decore essa referência. 1 Timóteo 6, 17 e 19. Amém? Já anotou aí? Provérbios 11, 4 diz que quando chegar o dia do juízo, as riquezas não salvarão ninguém. Só a justiça será capaz de livrar do dia do castigo eterno. Provérbios 11, 4. John Rockefeller, um dos homens mais ricos da história, morreu, como todos morrem. E seu contador, aquele que cuidava do seu dinheiro, ele foi o primeiro bilionário da história. Foi questionado e perguntado quanto que o doutor Rockefeller deixou. E o contador dele disse, deixou tudo, não levou nada. Eu queria saber em valor de espécie, né? Mas foi bem irônico, deixou tudo, não levou nada.
Amados, em enterro não tem caminhão de mudança, tem? Em caixão não existe gaveta. No cemitério não tem banco e muito menos caixa eletrônico. Não tem. Não levaremos nada. Confiar na transitoriedade da vida do dinheiro é tolice. Jesus disse que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Quando dermos o último suspiro nessa terra, tudo vai ficar aqui. Sendo assim, eu quero concluir com uma oração no livro de Provérbios que eu acho linda. Eu acho bom nós decorarmos. Importante fazermos essa oração constantemente. Provérbios é um livro de sabedoria e de oração também. Provérbios 30, versículo 7 a 9. Vou ler na Bíblia Viva. Falo tanto dessa Bíblia, né? Diz assim, a oração de Agur. Oração sábia, queridos. Olha só. Ó Deus, eu te peço apenas duas coisas para a minha vida nessa terra. Não me deixes ser um mentiroso. Boa oração, hein? Não me deixes ser um mentiroso. Este é o primeiro pedido. Além disso, não me deixes ficar muito rico, nem muito pobre. Mais ou menos, né? Nem muito rico, nem muito pobre. Dá-me somente aquilo de que realmente preciso. Eu não quero ser ingrato, confiando somente nas riquezas e te deixando de lado. Também não quero ficar tão desesperado por causa da pobreza, a ponto de me tornar um ladrão e manchar o teu santo nome. Lindo, né? Lindo, queridos. Por falar em oração, alguém desabafou dizendo o seguinte, olha só. O que a pessoa diz? Pedi a Deus força para que eu pudesse alcançar êxito. Fui enfraquecido para que pudesse aprender a humildade e obedecer. Pedi saúde para que eu pudesse fazer grandes coisas. Fiquei enfermo para que pudesse fazer coisas melhores, não grandes. Pedi riquezas a Deus para que eu pudesse ser feliz. Foi-me dada a pobreza para que eu pudesse ser sábio. Pedi poder para que eu pudesse ter o louvor dos homens. Recebi fraqueza para que eu sentisse a necessidade de Deus. Pedi todas as coisas para que pudesse desfrutar a vida. Foi-me dada a vida para que eu pudesse desfrutar de todas as coisas. Não recebi nada do que pedi, mas tudo de que precisava. Quase que a despeito de mim mesmo, minhas orações não respondidas, elas foram exatamente respondidas. Eu sou, dentre todos os homens, o mais rico e mais abençoado de todos. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, por esse texto tão rico, Pai, por essa mensagem tão atual, quando fala, Pai, da situação financeira da tua igreja e do teu povo. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a nos contentar com aquilo que temos, mas ao mesmo tempo não precisamos nos acomodar com o que temos, Pai. Tua palavra fala do contentamento, mas ao mesmo tempo não nos proíbe de investirmos, estudarmos, nos aplicarmos, aperfeiçoarmos e crescermos financeiramente. Não é pecado, Pai. O que não podemos ter é amor ao dinheiro, é o querer ser rico, é a ganância pelo vil metal. Então livra-nos, Senhor, desse amor, que possamos amar a Ti acima de todas as coisas e cremos que as outras coisas serão acrescentadas. Ou como Jesus disse, estas coisas, o comer, o beber, o vestir, vai ser acrescentado em nossa vida. O que não podemos ficar, Senhor, é nesse frenesi, nessa loucura que o mundo vive, passando a perna nos outros. Senhor, fazendo jogos de azar, tudo com o sonho de ser rico, de ganhar na Sena, Mega Sena e tantas outras coisas. Livra-nos, Senhor, desses artifícios demoníacos. Queremos sim, Pai, ganhar o pão de cada dia com o suor do nosso rosto e se aprover a Ti, Senhor, nos abençoar nessa terra. Queremos, Pai, com a Tua ajuda, nunca confiarmos no dinheiro, nunca confiarmos nos bens materiais, mas confiarmos plenamente em Ti. Nunca sermos egoístas, Senhor, avarentos, gananciosos, mas sempre abençoadores da Tua obra, Pai. Como disse o pastor Jorge Linhares esses dias numa mensagem,
O Senhor abençoou tanto a vida dele que ele é um dos maiores contribuintes da própria igreja. É um dos que mais ofertam e contribuem. Que o Senhor possa levantar aqui, Senhor, também em nossa igreja, pessoas assim, Pai, sem essa ganância, sem essa loucura pelo vil metal, mas que sejamos loucos por Ti, em nome de Jesus. Fica conosco, abençoa a nossa noite, abençoa, Pai, a nossa volta para os nossos lares, abençoa, Pai, cada um dos irmãos que aqui estiveram, Pai, que a Tua bênção os acompanhe e que tudo que eles colocarem a mão para a Tua glória seja abençoado, em nome do Senhor Jesus.